Gente, falamos aqui nessa semana do valor do agro, da agricultura para o Brasil, da belíssima festa da abertura nacional da colheita de soja, já que somos o maior produtor do mundo. E vimos a ministra Tereza Cristina, ministra da Agricultura, dizendo que temos por pelo menos mais 2 anos abundância à vista para a exportação de soja. Que boa notícia! Então, na fala da ministra Tereza Cristina, embora seja festiva, comemorativa, podemos também tirar um alerta. Como assim? 2 anos de abundância para a soja? Mas a pergunta correta é essa. Só 2 anos? E depois? E depois? Preço baixa, a safra lá fora cresce, enfim, a competitividade diminui, o lucro despenca. Vamos só vender agora? E agora festejar? E esperar os dias ruins para o setor chegarem? Digo isso não para criticar, mas para alertar tanto o governo quanto o agricultor que é preciso esperteza, previsibilidade, previsão e transformar essa potência do agro em bases muito mais sólidas para o desenvolvimento do país e do próprio agronegócio. Da mesma forma que a corrupção do país é um problema histórico, é um problema crônico do nosso país, a prática de só vender matéria-prima ou commodities, como se diz hoje em dia, e não gerar valor agregado, valor que rende infinitamente mais. Então, o alerta para o governo, para o setor do agronegócio, para as grandes cooperativas, as grandes corporações do setor, os líderes do setor. E mesmo com esse festival de produção que temos, se ficarmos só nisso, ficamos mancos como já somos há tempos. Quanto tempo a nossa esperança fica só na agricultura? E há muito a ser feito. Depois do desastre do festival de corrupção e dos escândalos no meio político, entre 2015 e 2019, saiba você, a indústria brasileira despencou no ranking mundial e foi superada pelas indústrias do México, da Indonésia, da Rússia, de Taiwan, da Turquia e da Espanha. Indústria brasileira é só a 16ª em participação na produção mundial, de acordo com a CNI. E isso dá vergonha. É vergonhoso. E ainda sobre o que disse Mourão a respeito de preservar a Amazônia e gerar riquezas com a exploração científica da biobotânica, tem uma coisa a dizer. Eu, como brasileiro, achei que já tinham começado. Eu achei que isso já estava em andamento. Isso é para ontem, gente. O tempo vai passando e o discurso de política, de campanha, não é? Às vezes regado com um bom vinho, uma cerveja, alguma coisa, sabe-se lá o quê, tudo fica festivo, otimista. E na hora da prática nós precisamos ver a prática. Tem que ser feito. Há o turismo na Amazônia, o turismo no Pantanal, há os medicamentos que podemos criar, as patentes com ervas amazônicas. Gente, é já, é agora. Não temos que pensar a respeito, temos que fazer o que tem que ser feito agora. Soltem o Marcos Pontes na Amazônia com sua equipe. E pela rede de influências na área científica que ele tem, certamente ele vai saber fazer. Tragam cientistas de fora se não temos aqui. Sob a supervisão do Marcos Pontes, dos brasileiros. Mas é agora, já. Como dizia minha mãe, não podemos patetear. E patetear é o que mais temos feito ao longo das décadas. Somos ricos. E não temos como aproveitar essa riqueza. Ou daqui a pouco vamos ter que esperar para combinar com os russos ou com os chineses. E daí não adianta reclamar se o oxigênio de repente acaba. E a coisa tem que vir de fora, até da Venezuela. E digo mais. Vi dia desses alguém da oposição dizendo que os estudantes brasileiros precisam ser capturados, cooptados pela esquerda para serem militantes, para trabalharem na resistência. Isso é uma piada?
A velha história de sempre. O quê? Mandar filho para a escola para virar militante? Gente com coragem para falar isso aos pais em pleno 2021? O estudante brasileiro tem que ser o outro pilar do avanço científico, de mãos dadas ali com o Marcos Pontes e a equipe do Ministério de Ciência e Tecnologia, e não militante. Já faz anos que estamos com pencas e pencas de cientistas letrados sendo formados aqui nessa nação. São biólogos formados na área de engenharia ambiental, engenharia florestal, veterinários. Enfim, todos os anos formados saem da universidade e, infelizmente, em sua maioria saem como baratas tontas, sem oportunidades e, pior, sem utilizar nada do que estudaram, pois hoje estão por aí, em desvio de função, em um país que, ao longo de sua história, valorizou muito pouco o conhecimento, a exploração científica e tecnológica e os nossos cérebros. País que perdeu e perde de anos-luz para muitos países como o Japão, por exemplo, essa potência ainda da tecnologia, da ciência, da indústria, onde nunca vi falar que pais mandaram filhos para a escola para a formação de militantes. Mais do que nunca, queremos mandar nossos filhos à escola para terem conhecimento, para a construção de cérebros avançados para este país, e não para formar militantes. Por isso, gente, vamos dar força, atenção governo, força para o Marcos Pontes e sua equipe de ciência e tecnologia. Ele não é só importante porque foi o primeiro astronauta do Brasil no espaço. É muito mais do que isso. Isso é apenas um símbolo hoje em dia. É importante porque é inteligente, sábio, é um símbolo para essa geração, símbolo de lutas e superação e de como devemos estudar. Ele tem conhecimento e competência com sua equipe para fazer acontecer.